E um ano depois da tragédia de Mariana, o piloto de aventura Lu Marini e o repórter Ernesto Palha percorreram os 600 quilômetros do Rio Doce. O curso do rio ainda exibe as marcas da destruição. E quem vive por lá conta histórias de revolta, mas também de esperança. É triste demais, cara. Era tudo cheio de graminha, tudo arrumadinho. Era muito bem arrumadinho. Aí mataram os peixes todos, né? E aí minha fonte de renda foi junto, né? Porque eu vivia do peixe, né? Do pescado. 3 milhões de pessoas vivem na bacia do Rio Doce. 3 milhões de histórias de revolta, resistência, luta, esperança. Para conhecer algumas dessas histórias, vamos voar com o piloto de aventura Lu Marini por todo o Rio Doce. A partir dos rios Gualacho do Norte e do Carmo, que formam o Rio Doce e foram os primeiros atingidos pela lama e pelos rejeitos. Vamos ver quais histórias de degradação ambiental o próprio rio conta, e também a terra que ele abastecia e o mar que recebeu a lama. Histórias da tragédia de Mariana. Um ano depois. Você já viu o Lu aqui no Fantástico? Nós já viajamos com ele por outro rio, o São Francisco, e também percorremos a Transamazônica. Mas é claro que nada se parece com o que ele vai conhecer agora. A jornada começa em Bento Rodrigues, Minas Gerais. Esse distrito de Mariana foi arrasado quando a barragem da empresa Samarco rompeu, no dia 5 de novembro do ano passado. Veja nas imagens de satélite. Essa é Bento Rodrigues, 4 meses antes do desastre. Aqui, 6 dias depois da avalanche de lama. Hoje é um distrito fantasma. A rua principal era assim. Ficou assim. O rompimento da barragem de Fundão matou 19 pessoas. É a contagem oficial. Quando forem falar, não falam 19. Conta com meu filho. 20 vítimas. Antes de o Lu pousar aqui em Bento Rodrigues, a Priscila me conta que perdeu uma gravidez enquanto tentava fugir da lama. Para ela, o bebê é a 20ª vítima. Quero ver os assassinos do meu filho, da Manuele, do Samuel e do Tiago, dos demais que faleceram aí atrás das grades. Ela e todos os moradores de Bento Rodrigues estão vivendo em casas alugadas pela Samarco e recebendo dinheiro da empresa. O Lu pousa em Bento Rodrigues bem na hora em que vem chegando um ciclista. Você é morador aqui? Morador aqui, minha casa aí, aqui é meu comércio. Ah, aqui era o teu comércio? É, meu comércio aí, ó. Isso aqui, meu pai trabalhou a vida toda e deixou isso pra nós aí. Essa marca, poucos minutos, acabou com tudo. Entendeu? É triste pra caramba. E eu trabalhei desde os 13 anos de idade, rapaz. Então minha vida toda era pra morar aqui. Eu não imaginava sair daqui. Não imaginava. Eu sempre venho aqui, até para lembrar do passado, entendeu? Essa memória que é tão importante para o Sandro e para tantos moradores de Bento Rodrigues, corre o risco de desaparecer de vez. Eu quero que isso aqui seja memorial da minha família, certo? Eu quero que isso aqui fique aqui do jeito que está. O Fantástico apurou que em 2013, a Samarco chegou a estudar a possibilidade de alagar parte do vilarejo para expandir a área de mineração. A conclusão final foi: não se mexe com Bento Rodrigues. Não há nenhuma ligação, então, entre o que aconteceu e esse estudo de 2013? Zero. Ligação zero. A gente não brinca com ser humano, a gente não brinca com vida. Agora, com a autorização do governo de Minas, a Samarco está construindo em Bento Rodrigues um dique para evitar que as chuvas levem mais rejeitos e lama para o Rio Doce. Vai alagar parte do que sobrou do vilarejo. Mas o Ministério Público entrou com uma ação contra a obra, pedindo para que sejam analisadas outras soluções. Agora o Lu Marini está em Gesteira, distrito de Barra Longa, também em Minas. O
que sobrou dessa casa mostra como Gesteira foi quase toda coberta pelo rio de lama. Isso aqui devia ser um banheiro, que tem azulejo aqui. Olha a porta como ficou, onde ela tá. E aqui você entra no cômodo. Aqui. Dona Geralda morava perto daqui. Eu fiquei 5 meses sem vir aqui ver, não aguentava. Ficou morando em Mariana com uma neta. Hoje está em Barra Longa, numa casa alugada pela Samarco. A dela, nos velhos tempos, era uma festa. 16 netos, 9 bisnetos. Tá vendo? As minhas camas, eram 5 camas de solteiro que eu tinha para amar. Tava aqui para sem amar, pro Natal, amar todas as coisas. Eu fazia tapete, só de tapete eu tinha mais de R$1.000. Vendia para os homens que mexem com caminhão, fazia com esse tapetão. Tô parada, não tô fazendo nada, porque não ganhei nada para fazer, tô parada. Na escola de Barra Longa, os alunos mostram ao Lu desenhos que fizeram sobre a tragédia. Com meu pai muitas vezes. Traíra, bagre, gabarito. Não é papo de pescador não, né? Ah, sim, minha filha. O rio era o lazer do menino e era o ganha-pão do Edno. Ele morava nessa ilha. Saiu daqui porque não pode pescar mais. Era cascudo, traíra, piau branco, piau vermelho, curimba, tilápia, pacu, carpa. Sem peixe, ele teve de se mudar para Governador Valadares. O pescador profissional está vivendo com o auxílio, né? O auxílio alimentação, que é o dinheiro que a empresa está pagando, um salário mínimo, mais uma cesta básica no valor, era 280 e poucos reais, mais 20% para cada dependente. Desde o desastre, foram recolhidas 14 toneladas de peixes mortos. O rompimento da barragem do Fundão liberou 40 bilhões de litros de rejeito. Quando a lama da Samarco vinha descendo o Rio Doce em direção ao Atlântico, a represa aqui da usina hidrelétrica Risoleta Neves cumpriu um papel importantíssimo. Ela, que foi feita para gerar energia, acabou servindo de barreira para a lama. E isso acabou contendo um pouco a onda lamacenta e diminuindo o seu impacto sobre os municípios que ficam rio abaixo. Só que agora, essa lama continua acumulada aqui e virou uma nova ameaça. Essa imagem de satélite é de 2014. Tudo bem aqui. Já essa foi capturada 6 dias depois do acidente. Em nota, o consórcio Candonga, responsável pela usina, diz que o monitoramento das condições gerais das estruturas da usina foi intensificado desde o acidente. E que nas presentes condições, a barragem permanece estável. A limpeza do reservatório e retirada dos sedimentos são responsabilidade da mineradora Samarco. A empresa diz que está fazendo uma barreira metálica que protegerá o reservatório da usina e também está limpando o local. E nós estamos trabalhando nesse momento com a dragagem do material, aliviando toda a parede da barragem, garantindo assim a sua estabilidade. Moradores da bacia do Rio Doce, o Ministério Público e os ambientalistas têm medo da lama e dos rejeitos acumulados também na beira dos rios. O Lumarini viu um pouco dessa lama. Esse rejeito começou a ser retirado, mas ainda não foi suficiente para a gente ter uma situação de garantir que ainda não vai descer rejeito para cá. Seguindo viagem, o Lu encontra moradores de Tumiritinga. Dizem que até tem peixe voltando a aparecer. A água não tá podendo beber, não. Não? Tá fazendo muito problema no pessoal. Ah, tá? Tá. Que tipo de problema? Enchendo caroço. Ah, fica com o pé, tudo. Então, menina, aí ninguém tá vendo, não. Ali, ele tomou dessa água aí, ele tá todo manchado. Tudo manchado. Ela tá pegando água lá na mina. Tumiritinga fica na região de Governador Valadares. A água que abastece essa área vem do Rio Doce. O Ministério Público diz que ela está contaminada. Nós conseguimos constatar que o nível de alumínio está muito acima daquele que é previsto pelo Ministério da Saúde. O alumínio teria vindo junto com a lama da Samarco. Exatamente. O laudo deixa isso muito claro, que o alumínio ele veio com a lama da Samarco. O consumo dessa água por um período prolongado, ele pode causar doenças degenerativas neurológicas sérias. Nós temos laudo de laboratório certificado pela Inmetro, tanto anterior à coleta da promotoria e posterior à coleta, e todos eles garantindo que a água está potável. O povo da região não acredita. A Samarco beneficiou pescadores, ribeirinhas,
alguns proprietários de fazendas ao longo do Rio Doce, mas e eu? E ela? E ela? Eu compro água lá em casa. Toda semana é R$50 de água que você tem que comprar para beber. O banho no rio está proibido. A nossa cidade, ela é tombada como patrimônio histórico. Ela é um ponto turístico. Nós temos essa praia, ela é chamada Praia do Jaó. Mas desde o acontecimento da Samarco, acabou o turismo. O Ministério Público quer que a região seja abastecida pela água de outro rio, um processo que pode demorar muito. Existe em curso hoje uma ação proposta pelo Ministério Público Federal e Defensoria da União, buscando responsabilizar as empresas para que forneçam água mineral à população enquanto esse processo de captação alternativa não é executado. Milhares de pessoas físicas e jurídicas de Minas e do Espírito Santo entraram na justiça contra a Samarco. A empresa fez um acordo com a União e os estados de Minas e Espírito Santo, no valor total de 3 bilhões e 600 milhões, para compensar os danos ambientais e humanos desta tragédia. O acordo foi homologado em maio. Em julho, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o acordo a pedido do Ministério Público. Aí, a União e os estados pediram ao STJ que o acordo seja mantido. O tribunal ainda não tomou uma decisão. O valor é impossível de ser calculado ainda nesse momento. O estado de Minas Gerais ele não perdeu só casas, carros, ele perdeu a dignidade. Existem bens imateriais que são impossíveis de serem calculados. Na quinta-feira passada, o Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia. O Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas e 4 empresas pelo rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana. Das 22 pessoas, 21 foram denunciadas por homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O Ministério Público Federal incluiu na lista diretores, gerentes, integrantes do Conselho de Administração da mineradora e representantes da Vale e da BHP, donas da Samarco. Também uma empresa de consultoria foi denunciada por ter feito um laudo 4 meses antes do desastre, garantindo que a barragem era estável. A denúncia diz que esse documento ou é falso ou tem informações enganosas. A Samarco não quis comentar as acusações. Sobre o perigo de a lama da usina e das margens do rio contaminar o rio quando chegar a época das chuvas, a Samarco está fazendo obras para impedir que isso aconteça. Até esse momento nós já removemos cerca de 3 milhões de metros cúbicos de rejeito nas margens, nas estradas vicinais. Fizemos o plantio de 800 hectares de gramíneas para poder estabilizar o rejeito aonde ele está. A empresa diz ainda que tem obras que vão evitar a contaminação do rio Gualacho do Norte, um dos que formam o Rio Doce. Foi no Gualacho que tudo começou, em Bento Rodrigues. Os antigos moradores do vilarejo, segundo a Samarco, vão receber uma nova cidade. A expectativa nossa é que em março de 2019 a gente tenha o novo Bento estabelecido no local onde a comunidade escolheu. Foram estudadas 10 áreas, dessas 10 nós ficamos com 3 e a população votou aonde gostaria de ter o novo Bento. No fim da viagem, o encontro do rio com o mar dá a impressão de que o pior já passou. É só a impressão. A lama se espalhou para os lados, chegando ao Rio de Janeiro e à Bahia, mas também avançou para o alto mar. Em alguns pontos chegou a mais de 30 quilômetros da costa, né? Metais pesados foram encontrados em animais marinhos. Nós estamos falando de ferro, de alumínio, de cobre, arsênio, chumbo. Assim, esses são os principais elementos, manganês, né? Tudo isso veio na lama? Tudo isso na lama.